Oi, todo mundo que está acompanhando o Expresso Israel. Dessa vez, uma mudança aqui, né, no elenco. Hoje eu estou aqui com vocês, a NT Prime, e como sempre, com a Daniela Creche. Tudo bem, Dani? Que prazer estar aqui com você. Prazer é meu de estar com você, Anitta. Bom, como sempre, a Daniela, que está em Israel, vai trazer as últimas notícias sobre o outro lado do mundo aqui para a gente saber qual que é o cenário em Israel no meio de um monte de assuntos. Hoje a gente vai falar de eleição, vai falar também sobre uma questão importantíssima, né, sobre feminicídio em Israel, e também vamos falar sobre uma ida de um israelense à ONU. E esse é o nosso primeiro assunto. Então, Dani, conta para gente quem é esse israelense, o que levou ele à ONU para ir fazer um discurso. O filho dele foi sequestrado pelo Hamas, é isso? Pois é, né? Foi muito importante quando a ONU recebe israelenses, principalmente israelenses árabes, né, muçulmanos. Ele não é um judeu, né, israelense, para mostrar um pouco da diversidade aqui de Israel e também para falar sobre o que o Hamas faz na faixa de Gaza, né? Que a gente escuta muito do Hamas só em conflitos com Israel e não entende que o Hamas é um problema para a população palestina dentro da faixa de Gaza, né? É um grupo terrorista que controla com mão de ferro a vida da população palestina, 2 milhões, né, de palestinos dentro da faixa de Gaza. E o que aconteceu com esse rapaz que foi, na verdade, ele não foi sequestrado, ele tem problemas mentais, segundo a família, e ele entrou na faixa de Gaza, meio que passou a fronteira, e aí ele foi capturado, digamos assim, quer dizer, ele não foi sequestrado pelo Hamas dentro de Israel, ele entrou voluntariamente, mas por algum problema mental que ele tem, e aí ele realmente foi capturado. Isso foi em 2015, né? O nome do rapaz peraí, deixa eu ver aqui só um minuto. Um minuto. Hisham al-Sayed, e o nome do pai é o Shaban al-Sayed. O pai, então, foi para a ONU essa semana, né, na terça-feira, dia 26 de julho, para falar e pedir pela vida do filho. Por quê? Porque há um mês atrás o Hamas liberou um vídeo, mostrou uma foto, né? Um vídeo, na verdade, que dele também saíram fotos do filho dele deitado numa cama com máscara de oxigênio, parecendo que estava mal de saúde, enquanto ele é jovem e o pai falou que ele não tem nenhum problema de saúde físico, ele tem problemas mentais. Quer dizer, o que está acontecendo com ele lá? Ele está já há 7 anos, né, no cativeiro, né, na faixa de Gaza. E o que o Hamas queria era pressionar Israel a fazer uma troca de prisioneiros entre esse rapaz, um outro israelense de origem etíope, chamado Avera Mengistu, que também está lá há 7 anos, também pelos mesmos motivos. É muito interessante. O Avera Mengistu também estava andando pela praia no sul de Israel e passou para o lado de Gaza e foi capturado também. E ele também está lá, ele também tem problemas mentais, e a família do Avera Mengistu faz uma grande campanha já há muitos anos para o retorno dele. Então, o que o Hamas queria, na verdade, é pressionar Israel, fazer uma troca de prisioneiros entre o Avera Mengistu e o Hisham al-Sayed, por prisioneiros, que eles parece, segundo um veículo libanês, que eles queriam trocar por prisioneiros palestinos doentes, que estão doentes, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo por debaixo dos panos disso, né? Se está tendo uma negociação, como que vai ser essa negociação, mas o importante foi para Israel levar esse pai do rapaz que está no cativeiro em Gaza para mostrar, explicar um pouco do que o Hamas faz na faixa de Gaza. Quer dizer, tudo bem que você pode criticar Israel, pode achar que, enfim, as políticas de Israel às vezes não são perfeitas e tudo, mas você não pode ignorar o que o Hamas faz. Quer dizer, uma entidade terrorista, uma entidade não democrática, uma entidade que está privando seus cidadãos, né, que estão abaixo dela, de um monte de coisa, inclusive de democracia, sem contar 1000 direitos humanos, né? Quer dizer, o Hamas faz com a comunidade LGBT, com mulheres, quer dizer, é uma coisa terrível, e eu acho que é importante botar a luz um pouco em cima do Hamas, deixando Israel um pouco de lado das críticas, né? E como que foi o impacto desse discurso
pelo menos em Israel, né? O que deu para sentir depois dessa fala dele na ONU, que muitas vezes olha para Israel de uma forma hostil, né? Essa é uma das grandes críticas da comunidade judaica ao redor do mundo, esse olhar hostil da ONU para Israel. Então, e aí foi para um tema que dificilmente dá para você criticar, né? Pois é, a ONU é um problema, né? Tem aí um paradoxo, né? Que o Israel foi criado, foi a primeira grande decisão da ONU, foi a criação do Estado de Israel, também além da criação do Paquistão também. Quer dizer, Israel está envolvido nos primeiros movimentos, né, da criação do Estado de Israel. E da ONU, da própria ONU, né? Então, é difícil você falar depois, 70 anos depois, que Israel é hostilizado dentro da ONU, mas é verdade. Se você pegar todos, sei lá, as últimas décadas, de ver quantas resoluções na ONU, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, principalmente na Assembleia Geral, existem contra Israel, um país de 10 milhões de pessoas, no meio de um mundo de 10 bilhões, né? Você vê que Israel tem assim, 70% das resoluções no mundo são contra Israel, que a ONU passa, que a ONU vota, né? Quer dizer, a impressão que dá é que Israel é meio cachorro morto lá dentro, entendeu? Vamos passar votar uma resolução contra Israel, porque aí vai passar. Todos os países árabes vão votar contra, e não sei o que, não sei o quê. Quer dizer, então, parece que é uma coisa assim, é fácil falar contra Israel, e se a gente tem que votar uma resolução por mês, então vamos fazer contra Israel mesmo, porque é normal, entendeu? Então virou uma coisa assim, e Israel reclama muito disso, entendeu? Que Israel não é o único país que tem conflitos no mundo, sem dúvida é um país democrático, sabe? É um país que tem questões internas, mas não é um país para ser demonizado dessa maneira pela ONU, que muitos israelenses consideram que acontece, né? Então é importante justamente por isso também que vá um árabe israelense falar de alguma coisa que esteja acontecendo contra o filho dele, por uma entidade que, enfim, é terrorista, que a ONU deveria prestar mais atenção, em vez de só criticar um Estado democrático que é Israel, que tem seus problemas, obviamente, ninguém fala que não tem. Mas você ter, sei lá, 70% das resoluções contra só Israel, ou até mais, às vezes é 90%, depende do ano, realmente parece uma coisa um pouco, né, não justa. E, Dani, bom, indo para o próximo assunto do nosso Expresso Israel de hoje, vamos falar sobre a questão de mulheres árabes israelenses e o aumento do número de feminicídios, que é um tema que, claro, preocupa todo mundo, muito grave, muito urgente de ser debatido. Isso tem tomado o noticiário de Israel? Muito, muitos. Tem tomado, inclusive, essa semana foram várias manchetes por vários dias de telejornais e os jornais e nas rádios, porque realmente aumentou muito esse ano. Já era grande o número de feminicídios em Israel, e, enfim, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas esse ano está aumentando muito. De acordo com um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém, eu estou vendo aqui, foram 4 mortes nos últimos 10 dias, nas últimas 2 semanas, 4 mulheres mortas, e foram até agora 16 casos. Peraí, foram até agora 12 casos, só nesse primeiro semestre de 2022. Se comparado com 2021, foi 7, quer dizer, de 7 a gente pulou para 12. E no ano passado, em 2021, teve 16 casos de mortes. Em 2020, 16 casos, 2021, 21 casos. Quer dizer, então está aumentando aí, você vê cada ano aumentando, e realmente é uma coisa que os israelenses debatem muito como agir em relação a isso, porque a maior parte, tipo 90% dos casos, é dentro da sociedade, da comunidade árabe israelense, dos 20% de israelenses que são árabes, principalmente muçulmanos. E existe uma discussão sobre uma certa cultura, não quero dizer isso no bom sentido, mas é um certo uma coisa que existe, né? Não sei nem como definir direito, é uma coisa que existe no Uma mundo árabe. normalização, podemos dizer assim. Não, existe uma certa cultura mesmo no mundo árabe, não só em Israel, né? Você vê isso, feminicídio em vários países do norte da África, do Oriente Médio, comunidades árabes também na Inglaterra, na França. Você vê muito essa coisa da honra de família, eles chamam de honra de família, que é quando o homem, principalmente o homem, se sente humilhado ou sente que sua honra foi humilhada por uma mulher. Geralmente é uma mulher que é a esposa dele e que quer se separar.
algumas vezes é porque essa mulher teve um caso com outro homem, algumas vezes ela nem teve um caso com outro homem, ela só quer se separar mesmo, mas nessa cultura meio machista, meio misógina, que você tem em muitas partes do mundo árabe muçulmano, isso é considerado humilhação para os homens. Então, existe uma coisa, um exercício que os homens fazem nessa comunidade, né, nesse grupo, que é matar a mulher, entendeu? E matar a mulher, às vezes, frente aos filhos, sabe? Sem nenhum problema, e às vezes, assim, sem meio que esconder que foi ele que fez, entendeu? Uma coisa meio que tem orgulho de fazer, né? Muitos vão para a prisão. Nesse caso da mulher que foi morta anteontem na cidade de Lod, né, uma professora com 3 filhas, ela foi morta na frente, com a filha de 2 anos, segurando a filha de 2 anos na mão, entendeu? O marido, na verdade, o ex-marido, tinha fugido de Israel alguns dias antes, e aí entraram em contato com ele, ele falou, não, estou fora, não tem nada a ver, não sei o quê, mas o que a polícia diz que provavelmente ele pagou para alguém lá dentro, né, aqui em Israel, matar a mulher enquanto ele fugia, quer dizer, ele fugia uns dias antes e mandou matar, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é um fenômeno, isso que eu queria falar, a palavra fenômeno, é um fenômeno que acontece em Israel, como acontece também em outras partes do mundo, mas principalmente entre os árabes e israelenses, que a própria comunidade árabe aqui em Israel, obviamente, deplora, né? Quer dizer, a maior parte dos líderes árabes deplora isso e está tentando ver como fazer para mudar essa imagem, essa coisa de que um divórcio é uma humilhação, que é uma honra, né? O cara está sendo desonrado, né? Mas, enquanto isso, as mulheres, como eu falei, foram 4 assassinatos iguais de mulheres jovens, 30 e poucos anos, com filhos, que queriam se divorciar nas últimas 2 semanas. 4, quer dizer, então é uma coisa que assim, as pessoas estão assim, realmente apavoradas e achando que isso precisa ser lidado, entendeu? Que a polícia, que a cultura, que os líderes árabes, os líderes do país inteiro têm que prestar atenção nisso e tentar mudar essa situação. Inclusive no Brasil esse problema também, né? Óbvio que você está dando um recorte, mas no Brasil esse também é um problema muito sério. E uma questão importante é que no Brasil eles agora saiu uma resolução recente de abolir a ideia de legítima defesa da honra, né? Que era um argumento muito usado nos tribunais, e acho que tem bastante a ver com isso que você está falando, de como a honra acaba sendo uma justificativa, né? Enfim, que é um absurdo para que um homem mate uma mulher. Enfim, esse é um tema muito perigoso e que a gente precisa sempre trazer, porque as mulheres elas acabam sendo tratadas como objetos, né? Como propriedade do homem. Então, você me traiu, você não quer ficar comigo, então você não merece viver. Enfim, acho que você não será realmente... minha, então não será de ninguém, né? Exatamente. Então, um tema que a gente sempre tem que levantar, e muito triste que em Israel esse número esteja subindo a cada ano. E, Dani, para ir para o nosso último assunto de hoje, Israel vive um processo eleitoral, né? A gente tem falado bastante sobre isso nos últimos tempos aqui no IB, no Expresso, até tema do nosso podcast, e eu com isso recentemente. Em que pé que está isso? O israelense já começou a se importar mais com a eleição? Provavelmente o partido do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, que é o Yamina, né, ou a direita, não vai existir mais. O que deve substituir? Como está esse cenário da eleição em Israel? Olha, eu passei 3 semanas no Brasil recentemente, voltei há poucos dias, né? E sinto realmente, quando eu voltei agora, que existe um pouco mais de movimentação, até porque os novos partidos, as novas coligações, né, precisam ser formadas agora, porque tem um prazo, né? E as eleições vão ser dia 1º de novembro, mas, obviamente, os novos partidos, tudo tem que estar pronto até mais ou menos meados de agosto, né? Então, precisa ter essa movimentação. Entre as pessoas da rua, não sei muito bem, não, se as pessoas estão muito interessadas ainda. É claro que não começou a campanha eleitoral ainda, quer dizer, começou, mas pequena, né? Não está na televisão, tal. Então,
a gente falta alguns meses, né, para novembro, né? E como a gente sabe, Israel teve 4 eleições, essa vai ser a 5ª desde 2019. Então, os israelenses também assim, mais uma, né? Mas realmente a movimentação está muito grande, principalmente na direita israelense. Como você falou, o partido Yamina, a direita do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, né, que tinha só 7 pessoas, na verdade, no governo anterior, e até muita gente criticava o fato de que ele tem um primeiro-ministro de um partido que só tinha 7 representantes no Knesset, no parlamento, mas com a saída dele, e até porque houve muita deserção nesse partido, até um dos motivos que o governo caiu, todo mundo dizia, esse partido não vai mais existir, não vai mais acontecer. E realmente o partido deixou de existir, não oficialmente, mas ele se uniu a um outro partido justamente por esse temor de que ele ia desaparecer do cenário político. Então, a segunda do partido, né, porque o Naftali Bennett anunciou que ele vai ser aposentado, talvez temporariamente da política, a segunda do partido é a ministra do Interior, a Ayelet Shaked, que ela resolveu, então, se unir com um outro parlamentar, que é um outro ministro, que é o ministro das Comunicações, Yoaz Hendel, que era de outro partido, ele era de um partido de centro, e ele se uniu a ela, porque ele, pessoalmente, é um cara mais de direita, e ele se uniu a ela, criando uma nova legenda chamada Espírito Sionista. E essa legenda, ela, na verdade, une pessoas mais à direita no cenário político, mas menos religiosas, né? Porque o que diferencia, na verdade, o Yamina de outros partidos de extrema-direita ou de direita religiosos é que não é todo mundo religioso. A própria Ayelet Shaked não é religiosa, ela é secular. Quer dizer, então, é uma coisa que no cenário político israelense fica parecendo que pessoas mais à direita são mais religiosas, tem os ultra-ortodoxos, né, os partidos ultra-ortodoxos, tem o partido dos religiosos sionistas, que são religiosos até no nome, né, que é um partido mais dos colonos e gente mais da extrema-direita mesmo. Tal. E esse partido, então, Yamina, ela falou, não, a gente vai fazer um partido que nem eu, nem o outro, né, nem o Yoaz Hendel somos religiosos. E a ideia é que seja um partido que não foque na questão religiosa, na questão da presença da religião no Estado, mas sim só em pautas de direita, talvez de costumes, mas principalmente em questões ligadas aos colonos e aos palestinos, esse tipo de coisa que eles vão, é a bandeira deles, né? E segundo as pesquisas que foram anunciadas, algumas pesquisas foram feitas ontem, eles eles vão entrar, quer dizer, eles conseguiram se unindo, eles dois, eles conseguiram subir acima do nível do menor da cláusula de barreira. Exatamente, a barreira é o percentual de 3,25% dos votos e eles alcançariam 3,3%, quer dizer, nada está certo, mas eles conseguiriam 4 cadeiras no parlamento, quer dizer, estavam realmente quase desaparecendo, e ela conseguiu meio dar uma sobrevida, né, para o Yamina, se juntando a esse novo cara, pode ser que eles ganhem mais cadeiras. Agora, a importância deles é que eles, com essas 4 cadeiras, eles se juntando, se eles resolverem se unir ao Netanyahu, ao Likud, se o Likud realmente for o primeiro, o partido que vai ganhar mais cadeiras, que provavelmente vai ser 35 por aí, com todos os partidos ultra-ortodoxos, esse partido de extrema-direita e dos religiosos sionistas, e agora o espírito sionista, o Netanyahu consegue 61 cadeiras, ele consegue formar um governo, ele consegue uma coalizão. Quer dizer, então fica mais fácil, mais próxima a volta do Netanyahu ao poder com esse partido recalchutado aí que a Ayelet Shaked resolveu formar. Apesar de que ela já falou que ela não quer um governo, se juntar a um governo estreito, um governo só de 61 cadeiras. Ela quer que seja um governo mais amplo, que inclua partidos de centro, partidos até um pouco mais de centro-esquerda. Agora, a pergunta é se esses partidos de centro vão querer se unir ao Netanyahu. Então, quer dizer, apesar de que, pelos números, o Netanyahu poderia, então, agora ter mais facilidade de voltar, de formar uma coalizão, a gente não sabe como é que vai ser essa negociação na hora H. Bom, 1º de novembro, né, a eleição, mas é isso, né? 1º de novembro? Mas tenho certeza que até lá a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto várias vezes, fazer aí algumas tentativas de previsão desse cenário, mas por hoje é isso. Muito obrigada a você que acompanhou o Expresso Israel, muito obrigada a Daniela Kresh, que está com a gente todas as semanas.
não só no Expresso Israel, mas também no site do IB, também no podcast, eu com isso diversas vezes. Dani, sempre um prazer falar com você. Prazer é todo meu e a gente se vê semana que vem.